tarde, leitores e leitoras. Bem-vindos a mais um Leituras SA. E hoje a gente vai trazer um tema bastante interessante, que são as tais listas, certo? Por exemplo, top 5 dos livros de um determinado autor, ou os 10 melhores livros de literatura clássica, certo? E eu queria deixar uma coisa assim muito clara, que eu não me sinto, não me senti, na verdade, confortável de trazer essas listas por conta de que eu acho um assunto tão delicado, com tanta responsabilidade, que eu acabo ficando desconfortável de trazer essas listas e eu vou explicar o porquê, tá? Primeira coisa é que essas listas, você acaba sendo injusto, porque quando você, por exemplo, define os 10 melhores autores de um determinado assunto, ou de uma determinada obra, ou de um determinado gênero, você vai estar excluindo muita gente, certo? Então, assim, eu não tenho um conhecimento tão abrangente para estar trazendo as 10 melhores obras de um determinado autor. São pouquíssimos os autores que eu li, tantas obras que eu me vejo assim realmente na responsabilidade e também com autoridade para falar dos 10 melhores livros desse autor. São poucos, certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que a gente vai acabar, como eu falei, cometendo injustiças. E quando se fala de literatura clássica, é muito fácil você ser injusto com uma série de autores incríveis que às vezes a gente nem conhece. O nosso gosto vai mudando, a gente vai ampliando nosso repertório e, logicamente, essas preferências elas vão se transformando com o tempo e a gente vai, com o tempo, conhecendo autores que a gente nem imaginava, certo? Que, vamos dizer assim, fariam parte do nossa lista de preferências, certo? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro é que, como eu falei, a gente vai acabar trazendo nessas listas, deixando a pessoa que está assistindo o vídeo sugestionada, né? Então, o canal ele sempre teve um critério muito importante, que é a verdade, certo? Tudo que eu leio aqui para vocês é com base no que eu li. Eu posso errar, às vezes, em trazer ali uma questão que o livro aborda e eu acabei não abordando, certo? Tudo que eu falo aqui para vocês é com base na memória do que eu li, certo? Então, é um exercício de memória. E sempre deixo claro que nas sugestões, caso vocês achem que eu esqueci de alguma coisa importante, ou quiser trazer alguma sugestão, tá sempre lá para vocês comentarem, tá certo? Então, deixar muito claro com isso, tá bom? E trazer uma lista de um autor que eu não li tudo, que eu não conheço realmente a obra, e dizer que essas são as 5 melhores obras, isso aí não vai vir da minha pessoa, tá certo? Se eu vou falar aqui, por exemplo, de um autor por exemplo, que eu já me sinto confortável em fazer a lista, Stephen King. Li bastante coisa dele, muita coisa do Stephen King, e eu já posso dizer que eu fico muito mais confortável de falar de trazer uma lista dele do que, de repente, de Franz Kafka, que eu só li um livro, mas que eu já posso dizer que é um autor que, assim, me chamou muita atenção e que eu posso dizer que está na lista, assim, dos meus autores de 2022. Mas 2023 está aí, surgiram outros autores que eu vou estar lendo e que, de repente, eu posso estar mexendo na minha lista, mudando, né? Então, me senti na obrigação de compartilhar isso com vocês, de falar que essas listas, não esperem que só porque eu disse lá que um determinado autor está lá, pode ser que ele não esteja sempre ali, pode ser que ele mude, né, a escala dele. E outra questão é que, se você não encontrar um autor que você goste muito, sempre tem os comentários aí para vocês estarem acrescentando, indicando, isso me ajuda muito. E tenho certeza que, ao trazer os vídeos também aqui no YouTube, vai ajudar muita gente também a conhecer esse autor que você gosta tanto, e a gente vai poder estar conversando sobre ele aqui, né? Então, avisos dados, vamos para a nossa lista dos 10 melhores livros de 2022, certo? No caso, os autores que eu mais gostei, com os livros que, para quem de repente está procurando listas para ter um norteamento, né? Conhece ali um determinado autor, mas não sabe por que obra começar, ou já ouviu falar de um certo gênero de literatura, mas conhece pouco sobre o autor e de repente precisa ali de um norte, né? Então, isso é muito positivo nas listas, tá certo? Mas, feitas as ressalvas, feitos os esclarecimentos, vamos à lista dos 10 melhores livros.
Em décimo lugar, tem um autor que ele se sobressai pela inteligência, pela vastidão do repertório dele, né, de assuntos, de domínio de assuntos e pela genialidade, que é o Goethe, né? E o livro que eu recomendo para você estar começando é esse aqui, que é Memória do Jovem Werther. Eu só saliento assim para ter muito cuidado, porque é um livro com um assunto muito delicado, que é uma paixão que leva a uma paixão indo até para um termo assim, mais doentio. Mas, em termos assim, para você conhecer um pouco da linguagem dele, da forma como ele aborda determinadas características, é um livro muito bom. Mas, salientando, não li todos os livros do Goethe, li alguns poucos livros dele, como por exemplo esse aqui, que é O Sofrimento do Jovem Werther, Fausto, e eu tenho certeza que existem outras obras também, tá? Mas para quem não conhece e deseja conhecer, é um bom primeiro livro, mas pode ser que exista outros livros melhores. Mas esse daqui é o que eu indico, não só por ser um livro razoavelmente curto, mas também porque a linguagem dele está muito bem trabalhada, a tradução foi boa. Então é um livro que eu posso indicar aí. Outro que eu não conhecia, assim, não fazia nem ideia de como era interessante a escrita dele, as obras dele, é esse aqui, o Franz Kafka. Eu não sabia que era um escritor tão bom. E, assim como o Goethe, né, a Metamorfose é um livro também que pode ser um livro aí é um pouco complicado, é um livro que sentimentalmente você tem que estar muito bem, até emocionalmente falando. Porque o Franz Kafka, o que me chamou a atenção dele foi a capacidade que esse autor tem de quebrar as barreiras, os disfarces sociais. Ele vai trazer as questões do ser humano como ele é dentro da sociedade, mas jogando essa questão do que a gente considera como ser humano, como na verdade sendo um disfarce, como na verdade sendo uma fantasia, né? E quando você tira toda essa fantasia, o que passa a ser humano é outro tipo de. Levanta outra questão, que o que é ser humano, na verdade, no mundo contemporâneo. E essa é uma questão que Franz Kafka assim, tem uma primazia em lidar com esse assunto de uma maneira que não só é interessante, como também é assustadora. Porque se você acabar tendo ali um emocional um pouco mais complicado, pode ser que isso mexa muito com você. É por isso que eu não gosto tanto de falar assim sobre esses livros, mas o autor, para quem quer entender melhor sobre papel social do homem, o homem contemporâneo, é um autor sensacional, certo? Então ele com certeza está na minha lista. E Metamorfose é um livro que vai abordar muito bem isso aí, certo? Outro autor que eu gostei bastante, que eu não conhecia, mas que eu fiquei muito feliz em conhecer e com certeza vou estar entre as obras dele. A Sócia é um dos meus autores favoritos. Machado de Assis, Esaú Jacó, é um excelente livro para começar Machado de Assis, porque é uma leitura gostosa, é uma leitura fácil. Machado de Assis, ele se torna aí um escritor que assim, me chama muita atenção, porque ele tem uma linguagem muito elegante, muito bonita, e também as questões, os levantamentos que ele traz são muito inteligentes. Só que não é aquela inteligência ali, por exemplo, do Goethe, que é de se esbanjar, né? De te jogar um bocado de coisas que provavelmente você não vai entender, certo? Ele é inteligente na medida, ele é elegante na medida, ele é bem-humorado na medida, então ele é um autor muito bem equilibrado e que eu acho que não é à toa que ele é um dos melhores escritores que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente fala principalmente do século XIX, porque ele é um perfeito equilibrista. Ele tem essa característica de trazer tudo ali muito bem ponderado e com certeza aí é um autor que se destaca bastante por essa característica. Outro que faz tempo que esse aqui é um dos meus autores favoritos, desde os meus 17, 18 anos, que é o George Orwell.
Esse livro que eu trouxe é um ótimo livro para uma das principais obras dele, que é 1984. Antes dele também tem a Revolução dos Bichos, mas pro peso de 1974, esse é um livro aqui que já vai para bem o seu estômago, como se fosse um digestivo para 1974. É um ótimo livro para começar, George Orwell. E para quem assim quer uma outra opção, até assim mais fácil de encontrar e também com preço melhor, sem sombra de dúvidas, a Revolução dos Bichos. Então, George Orwell é um autor assim que ele tem uma capacidade de jornalismo incrível, é um autor que chama muita atenção pela competência das investigações que ele faz. Ele não mostra ali nenhum tipo de, vamos dizer assim, ele não balança nem para a direita nem para a esquerda, ele mostra os problemas de cada um. Então ele é um autor e um jornalista tão competente que você acaba se admirando pelo trabalho dele. O livro dele passa a ser um trabalho dele, né? É um reflexo dele. E eu achei isso muito bacana. O George Orwell sempre vai estar aqui. Com certeza, depois eu vou estar trazendo uma lista dos 5 melhores livros dele, porque é um autor que eu já li quase tudo. E aí sim eu posso trazer uma lista sobre ele, certo? Logo em seguida, nós vamos ter esse daqui que foi assim, meu Deus, me revirou de um jeito assim que eu não imaginava que ia ser uma leitura tão boa e com tantas referências e com tanta qualidade que é o Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. E esse livro aqui, apesar de ser um livro bastante volumoso, você vai encontrar referências à Divina Comédia, você vai encontrar ali personagens que lembram, para quem conhece um pouco de cultura nórdica, vai lembrar as Valquírias, vai lembrar também os guerreiros nórdicos. Você vai encontrar referências aqui também um pouco a Fausto, porque também a Divina Comédia e Fausto estão bem ligados, tá certo? Então, é um livraço que vale a pena a sua atenção, vale a pena o seu investimento e vale a pena também a sua dedicação, porque é um livro que a linguagem dele não é muito fácil, porque é um regionalismo, tem muito neologismo, mas que vai te trazer cenas assim que você vai lembrar pro resto da vida. Então, é lógico que estaria aqui na minha lista dos livros e autores de 2022, certo? Vamos em seguida indo lá para a lista dos top 5, né? Que a gente vai ter aqui, indiscutivelmente, eu comecei a ler literatura clássica por esse autor e esse livro é um livro assim sensacional para conhecer esse autor, porque não é um autor que vai ser tranquilo, tá certo? É um autor muito complicado. Tem algumas pessoas na internet que comentam, tem assim um carinho muito grande por ele e eu não entendo por quê, porque é um autor que vai revirar o teu estômago. Se você gosta de ter esse estômago revirado, fica à vontade, tá certo? Mas, de antemão, não é um autor que eu diga assim, tem um grande carinho. Gosto muito das obras, mas assim, o trabalho dele é pesado, tá certo? Que é o Fyodor Dostoiévski. Esse livro aqui, O Idiota, é muito bom porque ele vai te trazer sim Dostoiévski, mas de uma maneira. É uma montanha russa nível um, vamos dizer assim, tá certo? Para quem já andou de montanha russa sabe como é a aventura, tá certo? Sobe e desce. Então, assim, é um ótimo livro para você começar a sentir Dostoiévski e toda a sua obra, que é O Idiota. Foi o primeiro livro de teatro clássico que eu li depois de muito tempo e que né, para quem gosta de teatro clássico sabe o peso de Dostoiévski tem nela. É impossível não trazer ele aí na lista aí de melhores autores, mas com certeza, assim, para quem quer conhecer Dostoiévski, comece por Idiota, que é um livro muito bacana. Tem outros melhores? Tem, mas de repente eles não vão te trazer essa sensação de montanha-russa que Dostoiévski traz. E aí, para você ir para as obras mais pesadas dele, comece por esse que é muito bom. E ali, logo em seguida, vem um também que, meu Deus, esse autor, não só ele é capaz de trazer uma obra, uma epopeia, para resumir, tá certo? Mas também com a descrição belíssima.
criou uma nova língua na Itália, certo? É o italiano rústico, né? E esse autor aqui, que é o Dante, da Divina Comédia, é um autor assim que eu fiquei muito surpreso, porque eu comecei por Goethe para conhecer os gênios da literatura, e você entende depois essa qualidade de gênio, essa questão da identificação dele por um livro como esse, certo? E não só é um livro da literatura clássica, como também é de filosofia, sem sombra de dúvidas. Depois que você começa a ler Aristóteles, Sócrates, Platão, você vai ver que toda vamos dizer assim, a metodologia deles, certo? Então é um autor que não tem só Divina Comédia, existem outros livros também que eu vou estar trazendo depois, que merece sua total atenção e, sem sombra de dúvidas, em 2022 foi um autor que marcou presença com força, certo? Inclusive, Divina Comédia eu acho que é obrigatório para qualquer pessoa. Tá aí a minha opinião, certo? E aí nós vamos chegando já nos top 3, né? E nós temos aqui um autor que com certeza marcou espaço para esta minha vida, um dos meus autores favoritos é o Tolstói, e o livro Ressurreição. Ressurreição não é o primeiro livro de Tolstói, faz parte de uma trilogia bastante importante na literatura e com certeza é a trilogia da vida do Dostoiévski, que é a Ressurreição, Ana Karenina e Guerra e Paz, certo? Guerra e Paz aí chegando aí como a obra-prima dele. Mas a Ressurreição vai te trazer toda a visão humanística de Dostoiévski, a visão religiosa e também a característica de escrita singular dele, que é aquela escrita não só de certo ponto crítica, mas muito emocional. Existem alguns russos que até comentam que o Dostoiévski não, perdão, não, o Tolstói era um russo, mas que pensava como um francês. E eu, assim, esse livro aqui é um livro que mudou muito a minha mentalidade, mudou muito a minha percepção, e que com certeza vai ser um livro aí pro resto da vida. O autor que está em segundo lugar, eu não tenho um livro que eu li dele, mas eu vou estar indicando aqui, vou colocar aqui no espaçozinho aqui, tá certo? Que Honoré de Balzac, Ilusões Perdidas. Lembrando que Ilusões Perdidas faz parte de uma coletânea que é a Comédia Humana, mas que é um livro sensacional, não só vamos dizer assim, a qualidade da narrativa dele, os personagens, a história, sabe? O cenário que Honoré de Balzac cria em relação a Ilusões Perdidas é sensacional. É um livro que eu acho obrigatório para qualquer pessoa que tem aí por volta dos seus 20 anos, certo? E como foi um livro emprestado, não tenho ele aqui fisicamente, mas faz parte da Comédia Humana, e a Comédia Humana a gente vai estar trazendo aqui, com certeza, certo? E o meu autor favorito de 2022, até agora o meu autor favorito, sem sombra de dúvida, de todos os tempos, é Victor Hugo, do Homem que Ri. E eu vou explicar o porquê, certo? Meu autor favorito antes era Leão Tolstói, certo? Mas o que é que Victor Hugo assim conseguiu de uma maneira que eu considero assim ímpar, certo? É porque ele consegue trazer não só toda a narrativa dele de uma maneira elegante, de uma maneira crítica e de uma maneira inteligente, como ele também consegue amarrar muito bem todos os momentos narrativos dele, todas as partes da história. Você consegue, fica muito bem marcado e assim ele constrói todas as cenas dele com tanta emoção que você acaba lembrando claramente todas essas cenas. Inclusive foi um dos livros que eu mais trouxe informações aqui no canal por conta dessa característica dele. E ele, assim como Goethe, é um homem de uma inteligência assustadora e que conseguiu aí marcar o seu lugar na história. Estou muito ansioso para ler e trazer para vocês aqui depois Os Miseráveis e conhecer outras obras, como por exemplo Trabalhadores do Mar. Tenho certeza que é outra obra sensacional, só pela cena que a gente tem aqui de navegação. E
sem sombra de dúvidas, é um autor que ele vai ter muito espaço aqui no canal e eu gostaria também de ouvir depois a opinião de vocês sobre essa lista que eu fiz, para saber o que é que vocês acham, certo? Então, gente, essa foi a lista de 2022. Quem quiser conhecer melhor sobre esses autores ou quiser comentar qualquer coisa, os comentários estão aqui. Deixe seu like aí se gostou, curte, se inscreve no canal, certo? Estou sempre aqui à disposição de vocês para sugestões, críticas. Então, desejo aí para vocês uma ótima terça-feira e uma ótima semana a todos.